Turma do Propósito. E aí, meu irmão, tudo bem? Boa noite. Nós estamos aqui, mais um dia. Semana já começou com muito trabalho, graças a Deus. Espero que a sua também esteja sendo aí muito produtiva. Estamos aqui para estudar hoje o capítulo 24 de Números. Lembrando que os passos do nosso propósito são ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias, coloque diante do Senhor a sua petição e também, meu querido irmão, mudar. Mudar é importante. Mude para melhor e não para pior, como fez Balaão, que tinha uma intimidade com o Senhor invejável e de repente amou aí o salário da injustiça. Vamos continuar juntos até o final, com a graça de Deus. Daqui a alguns meses vamos estar aqui agradecendo ao Senhor, porque lemos toda a Bíblia juntos, mantendo aí todos os dias esse compromisso. Que o Senhor me dê graça, saúde, para que eu possa cumprir essa missão e estar com você aí. Vai ser um prazer. Lembrando, pessoal, que no último capítulo de Números nós vamos ter uma live. Nós vamos avisar aqui com antecedência, o horário, como vai funcionar, tudo direitinho. E nós vamos ter o sorteio de uma Bíblia estilizada aí do nosso grupo Propósito. Quem pode concorrer são aqueles que estão participando aí do nosso grupo. E eu queria convidar você para chamar mais pessoas para participar, uma vez que nós vamos entrar no livro de Deuteronômio daqui a pouco. E o livro de Deuteronômio é um livro que fala da repetição da lei. Então vai dar para relembrar bastante temas, né, muitos temas que nós já abordamos. E vai ser bênção, chame. Nós já estamos aí com quase 650 pessoas no grupo. Nosso objetivo é que a gente comece aí o livro de Deuteronômio com 700 pessoas. Vamos lá? Balaão abençoa Israel pela terceira vez. É muito interessante, pessoal, porque a ganância jumentifica o homem. A ganância faz com que o homem seja um animal irracional. Isso porque os animais, eles têm a tendência de pensar apenas nas necessidades físicas, como um reflexo do seu instinto. E muitas vezes o ser humano, ele também esquece que ele é a imagem e semelhança de Deus, ele não lembra das coisas espirituais e vive apenas por aquilo que são suas necessidades. Dá lugar à sua ganância e persegue aí os desejos do seu coração e torna o seu próprio ventre o seu Deus. Só pensa naquilo que o seu apetite pede. Portanto, meu querido irmão, nós vamos ver aqui um homem de Deus, Balaão, foi usado por Deus para abençoar pela terceira vez a Israel. É interessante que as bênçãos vão ficando mais claras. Na primeira bênção, Balaão diz que o povo de Jacó é como pó. Fala da grandiosidade desse povo. Depois ele fala que esse povo não foi imputado erro. Fala sobre a obra que viria sobre esse povo. E agora nessa terceira bênção, Balaão vai falar de uma maneira muito clara sobre um rei que está para se levantar. Portanto, o Senhor usa Balaão, que lá na frente nós vamos ver se corrompe, para ser um profeta, para anunciar aquilo que estava por vir. Então, vamos lembrar que Balaque levou Balaão para que pudesse ver aí o povo mais de perto. Diz o versículo 1, que vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse Israel, ou seja, Balaão não precisou nem consultar através de sacrifício do Senhor, porque ele percebeu que pela primeira e segunda vez o Senhor se agradou. Então, na terceira, como antes, ele não foi ao encontro de agouros, ele não foi verificar a possibilidade de amaldiçoar o povo, mas ele já tinha certeza que o Senhor desejava, era que esse povo fosse abençoado. Ele voltou o rosto para o deserto e, levantando Balaão os olhos, vendo Israel, ele olha na direção de Israel, ele não olha na direção agora do Senhor para consultar, porque ele tinha certeza do que o Senhor estava para fazer e ele tinha certeza que era agradável ao Senhor abençoar. Então, Balaão, naquela missão, naquele dom que ele tinha, lembra que Balaque o contratou como um agoureiro, porque ele dizia, olha, quem você amaldiçoar será amaldiçoado. No entanto, Balaão, ele não podia fazer nada, ele vai confirmar que ele não pode fazer nada senão por Deus, lá no final desse capítulo. Então ele olha ali para Israel, que ele sabia que era o desejo desse Deus Todo-Poderoso, que falava com ele, abençoar esse povo. E ele olha, e nessa intenção de abençoar a Israel, ele é tomado pelo Espírito de Deus. Nas primeiras profecias ele repete o que o Senhor fala. Agora o Espírito de Deus vem sobre ele, e ele proferiu a palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra de um homem de olhos abertos. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus e que tem a visão do Todo-Poderoso. E se prostra, porém, de olhos abertos. Vamos lembrar que todo homem que teve um encontro com Deus, na Bíblia, ele caiu e teve a impressão que iria morrer. João, Isaías, e aqui nós temos o profeta Balaão, que se prostra e que se prostra, porém, de olhos abertos, porque ele vai falar daquilo que os olhos dele puderam contemplar através da ação do Espírito Santo. E ele começa dizendo que boas tendas são as tuas, ó Jacó, que moradas, ó Israel, que povo extraordinário. E ele vai dizendo, olha, como os vales que se estendem, como jardins à beira do rio, jardim na beira do rio, irmãos, não seca nunca, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedro junto às águas. O cedro é uma árvore de uma estrutura formidável, cresce bastante, então plantado à beira de águas, ele cresce de uma maneira exagerada. Tudo isso aqui está se referindo à magnitude que Israel tomaria. Ele continua dizendo, águas manarão de seus baldes, e suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei levantará mais que Agag, e o seu reino será exaltado. No versículo 7 aqui, em outras versões, diz que as suas sementes serão levadas por águas. Era isso que fazia com que muitas árvores fossem para outras regiões. Isso é uma profecia mostrando que o povo de Deus seria espalhado por toda a face da terra. E aqui há uma menção apontando claramente para Jesus. Aqui diz que o seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Quem é o rei Agag? É o rei dos Amalequitas.
No entanto, você tem que perceber uma coisa. Olha como a Bíblia é de fato a revelação de Deus, é uma revelação divina. Agag só vai existir muitos anos depois, como rei dos Amalequitas, e é aquele rei que Saul contraria o Senhor disse para matar todos os Amalequitas, e Saul poupa Agag, e quem mata Agag é Samuel, ali, irritado com Saul, porque Saul não havia cumprido a ordem do Senhor. E aqui diz que o rei se levantará mais que Agag. Por que essa menção aos Amalequitas? Porque os Amalequitas foram a primeira nação, esse texto aqui vai dizer também, a primeira nação a se levantar contra Israel no deserto. Portanto, o que o Senhor está dizendo aqui através de Balaão é que não vai ter nenhum inimigo que sobressaia o rei que está por vir. Está falando de Saul, está falando de Davi, apesar de Davi ter vencido todos os seus inimigos? Não. Está falando de Jesus Cristo. Está dizendo que Jesus vencerá todo aquele que persegue o povo de Deus, porque será um rei mais exaltado do que qualquer poder que possa se opor ao seu povo. Aqui também diz que Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como a do boi selvagem. O Senhor deu poder a Israel. E aqui diz, consumirá as nações, seus inimigos, quebrará os seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Está falando aqui, meu querido irmão, que o poder que Deus deu a Israel é exatamente Ele mesmo. Qual é o poder do Senhor, irmãos? É o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia descreve Jesus como um Senhor todo-poderoso. É interessante que o termo aqui, boi selvagem, aparece lá em hebraico como um ser de um chifre único. Algumas versões antigas traduzem como rinoceronte. Não sabemos ao certo que era esse animal, mas sabemos que o chifre na Bíblia representa poder. E aqui o chifre único está dizendo a respeito desse poder único, desse rei único, inigualável, que viria para consumir as nações, os inimigos, quebrar os ossos e atravessá-los. Mais uma referência clara a respeito de Jesus, na boca de Balaão, é que fala que ele deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? Esse é o rei. E, mais uma vez aqui, a Bíblia traz uma promessa que foi dada a Abraão lá atrás, muitos séculos antes, quando ele diz, benditos os que te abençoarem, malditos os que te amaldiçoarem. E a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e ele bateu palmas. Muito bem, ele está dizendo, muito bem, Balaão. Eu chamei você aqui para você fazer o seu trabalho e você não está fazendo direito. Três vezes você abençoou o povo de Israel. Vamos lembrar, irmãos, que 3 na Bíblia é um número que está sempre fazendo referência a algo ligado ao Senhor. Nós temos um Deus trino revelado na Bíblia. Vamos lembrar disso. 3 também são os dias que contam da morte à ressurreição de Cristo. Então, aqui, essas 3 bênçãos significam a bênção desse Deus triuno. E aqui ele diz, olha, somente os abençoares. Eu chamei você para poder amaldiçoá-los e você só os abençoa. E aí Balaão fala, olha, Balaque fala para ele, vai embora para tua casa. E eu falei para você que você receberia honras, mas esse Senhor aí te privou delas. O seu Deus te privou delas. E Balaão disse a Balaque, olha, eu não falei eu também aos seus mensageiros que você me enviou, que se você me desse uma casa cheia de prata e ouro, eu não poderia ultrapassar o mandato do Senhor. Fazendo de mim mesmo bem ou mal, como eu falei, Balaão tinha essa consciência, que ele só abençoava ou amaldiçoava alguém pelo próprio Senhor. E ele disse, o que o Senhor falar, isso falarei. E ele diz, agora eis que vou ao meu povo. Qual é o povo dele? O povo de Israel. Ele diz, agora eis que vou ao meu povo, vem e avistar-te-ei do que fará este povo ao teu nos últimos dias. Então, não só Balaão abençoa Israel, como ele traz uma profecia contra as nações, inclusive contra os moabitas, fazendo mais uma menção a respeito de Jesus. Então proferiu a sua palavra e disse, mais uma vez, o homem de olhos abertos, dizendo que ele era aquele que esteve na presença de Deus, se prostra, mas tem certeza do que está falando, porque os seus olhos viram, ainda que por fé. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus, sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e se prostra, porém, de olhos abertos. Prostra-se, porém, de olhos abertos. Esse aqui é Balaão, e narrando a sua visão. Ele diz que ele tem conhecimento do Altíssimo, sabe a ciência do Altíssimo, ouve a palavra de Deus, e olha que profecia interessante. Ele diz assim, vê-lo-ei, eu irei vê-lo, mas não agora. Então está falando de alguém em que haverá um encontro futuro. E é um encontro que não era para aquele momento, mas que aconteceria no futuro. Claro que está apontando para Cristo. Ou seja, Balaão não veria Cristo, mas um dia o veria, porque todos nós compareceremos diante do seu tribunal. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. Lembra, queridos irmãos, da estrela que surgiu no céu, a estrela de Belém? De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Você lembra disso? Uma estrela surge e é o sinal de que há o nascimento de um rei. Olha aqui a profecia. Uma estrela procederá de Jacó e de Israel subirá o cetro que ferirá as têmporas. O ferimento nas têmporas era um ferimento considerado fatal e destruirá todos os filhos de Sete. Vamos lembrar que Moabe aqui está representando os inimigos de Deus, portanto, a gente deve pensar que Moabe aqui também está representando, por que não, a Satanás, o inimigo das nossas almas, que seria ferido, esmagado na cabeça. E aqui diz que destruirá todos os filhos de Sete. É estranho essa expressão, porque Sete é um dos descendentes, aliás, um dos ascendentes de Noé. Como assim destruirá todos os filhos de Sete? Há uma ideia de que o termo destruirá aqui significa também capturar. Capturar significa juntar todos os filhos de Sete. Parece que aqui a tradução na versão atualizada não ficou da melhor maneira, porque faz mais sentido o Senhor juntando aí todos aqueles que fazem parte do seu povo. Vamos lembrar que Sete é aquele que nasceu no lugar aí após a morte de Abel, e ali há uma indicação, uma ideia de que houve os filhos de Caim e os filhos aí
desse descendente, desse novo descendente que o Senhor deu a Adão. Aí fala a profecia aqui contra as nações, Edom será uma possessão, Seir e seus inimigos serão uma possessão, mas Israel fará proezas. E aqui é uma profecia que aponta claramente para a história que nós vivemos, estamos vivendo. Aqui diz que de Jacó sairá um dominador e exterminará o que resta das cidades. Está falando de alguém que viria de Jacó e que exerceria o poder. Claro que está falando de Jesus. Viu Balaão a Amaleque e proferiu a sua palavra e disse: Amaleque é o primeiro das nações. Por quê? É porque Amaleque, irmãos, foi o primeiro a atacar a Israel. E aqui diz: porém, o seu fim será destruição. Viu os queneus e proferiu a sua palavra e disse: segura está a sua habitação e puseste o teu ninho na penha. Todavia o queneu será consumido. Até quando? Quem são esses queneus? São os povos ali circunvizinhos à nação de Israel. Até quando? Assur te levará cativo. O termo Assur é o que vai dar origem à Síria, o povo da Síria. Vamos lembrar que esse povo também afligiu o povo de Israel e proferiu ainda a palavra e disse: ai, quem viverá quando Deus fizer isso? Os homens virão das costas de Quitim. Quitim aqui, pessoal, representa Chipre, a região de Chipre, e muitas vezes faz referência aí ao povo que deu origem aos romanos. E na questão da Síria, nós vamos ter ali nessa região vários povos que assumirão, vão alternar o poder. Nós vamos ter a Babilônia, vamos ter o Império Medo-Persa, vamos ter depois a própria Grécia, e aqui nós temos o povo romano, que vai destruir aí, que vai dominar as nações com mão de ferro, vai dominar as nações com um poder bélico enorme. Então os homens viriam das costas de Quitim em suas naus, afligiriam a Síria, ou seja, dominariam a Grécia, e a Éber. Éber é de onde vem a origem da palavra hebreus. Então seria tanto um tormento para as outras nações quanto para os hebreus. Esses são os romanos. E também eles mesmos perecerão, porque o poder deles passaria diante do poder desse rei que se levantaria, e esse rei é Jesus. Então Balaão, terminado isso, se levantou e se foi, voltou para sua terra, e Balaque também se foi pelo seu caminho, e essa empreitada onde Balaque tentava ir amaldiçoar o povo abençoado de Deus, chega ao fim, de uma maneira frustrante. Balaque tem a certeza que não dá para amaldiçoar esse povo, e Balaão tem mais certeza ainda, de que o Senhor, agradava ao Senhor abençoar esse povo, agradava ao Senhor fazer com que esse povo fosse um povo distinto de todas as nações. Havia uma promessa do Senhor, Balaão viu isso, que haveria um rei que se levantaria e dominaria sobre todas as coisas e estabeleceria o seu reino. Esse rei é Jesus, e mesmo com tudo isso, você vai ver que Balaão vai se corromper, porque, como diz o apóstolo Pedro, ele amou o salário da injustiça. Balaão vai pensar em si mesmo, mesmo diante de tudo que o Senhor mostrou, mesmo diante de toda a voz que ele ouviu da parte de Deus, mesmo diante de toda a visão de tudo que o Senhor haveria de fazer a Israel, a nação de Israel, Balaão vai se corromper, infelizmente. Infelizmente, ele vai pensar em si, e por isso ele será punido de uma maneira exemplar. Aplicando isso na sua vida, meu querido irmão, eu quero dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e aponta para Cristo Jesus. Não há como, irmãos, negarmos a divindade da revelação bíblica. Não há como, irmãos, dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. A sua revelação é perfeita. Como ela aponta de uma maneira muito clara para o Senhor Jesus. Como nós podemos perceber, a Bíblia antecipando a história, falando de um rei chamado Agag, que ainda nem existia, que vai existir lá no tempo em que a nação de Israel, vamos lembrar que a nação de Israel ainda nem havia tomado posse da terra. E o rei Agag vai aparecer lá na época dos reis, já vai ter passado o período todo de juízes, centenas de anos depois. Como é que pode descrever a história, a sucessão das nações? Nenhuma delas ainda havia se levantado para dominar. E aqui o Senhor já tinha mostrado a Balaão o que estava para acontecer, conforme ele revelou aqui, olha, no versículo 15 ele diz, aliás, versículo 14 ele diz: agora eu vou, meu povo, vem e avistar-te-ei o que fará este povo ao teu nos últimos dias. Falando tudo o que o povo de Israel faria. Como é que o povo de Israel faria isso? Com o braço forte do Senhor, chamado Jesus Cristo. É Ele, meus irmãos, que garante para nós a vitória contra todos os nossos inimigos. Meu querido irmão, que Deus te abençoe. Não perca amanhã, onde nós vamos continuar falando ainda um pouquinho mais sobre Balaão. Que Deus abençoe e até amanhã. Vamos juntos aí no propósito.